A figura que a história registrou como Winston Churchill veio ao mundo em 30 de novembro de 1874, no majestoso Palácio de Blenheim, em Oxford City, um dos mais imponentes símbolos da aristocracia inglesa. Seu nome completo, Winston Leonard Spencer Churchill, já carregava o peso de uma linhagem distinta, filho de Lord Randolph Churchill, herdeiro de uma das famílias mais influentes da Inglaterra, cuja ascendência remontava a John Churchill, o primeiro duque de Marlborough. Este, por sua vez, foi um estrategista militar brilhante e um estadista de visão, cuja carreira se estendeu por 5 reinados nos séculos 17 e 18. Sua atuação decisiva na supressão da rebelião de Monmouth em 1685 não apenas consolidou o trono de Jaime II, como lhe rendeu o título de Conde de Marlborough, marcando o início de um legado que moldaria gerações. Lord Randolph, pai de Winston, foi uma voz política de destaque no final do século XIX, mas seu avanço dentro do Partido Conservador foi freado pela oposição a Lord Salisbury, figura dominante na política britânica da época. Sua mãe, Jane, era americana, filha do abastado financista Leonard Jerome, de Nova York. O casamento dos dois, em abril de 1874, apenas 6 meses antes do nascimento de Winston, refletia uma tendência da Era Dourada nos Estados Unidos, quando a nobreza britânica, muitas vezes em declínio financeiro, unia-se a herdeiras de fortunas recém-construídas em troca de prestígio social. No entanto, a união nunca foi harmoniosa. Jane envolveu-se em sucessivos casos extraconjugais ao longo de 2 décadas, enquanto Randolph, supostamente afetado por sífilis, faleceu prematuramente aos 45 anos, em 1895. Apesar das turbulências, o casal teve um segundo filho, John, em 1880. A infância de Winston seguiu o padrão da elite britânica no período vitoriano tardio. Ele e o irmão foram criados principalmente pela governanta Elizabeth Everest, transitando entre Blenheim, Londres, e por um tempo, a Irlanda, então parte do Reino Unido, para onde a família se mudou quando seu avô foi nomeado vice-rei no início da década de 1880. Seu percurso educacional começou na prestigiosa St. George's School, em Ascot, mas, ao contrário do que seu futuro como escritor sugeriria, o jovem Churchill não se destacou academicamente, sendo frequentemente repreendido por seu comportamento. Mesmo assim, em 1888, conseguiu aprovação por pouco no exame de admissão para a Harrow, instituição centenária de ensino em Londres. Seu pai, porém, tinha outros planos. Desejava que o filho seguisse a carreira militar, numa época em que o Império Britânico atingia sua máxima expansão, especialmente na África. Determinado a atender às expectativas paternas, Churchill prestou várias vezes o exame para a Academia Militar Real de Sandhurst, a mais conceituada escola de formação de oficiais do país. Finalmente admitido em 1893, passou pouco mais de um ano lá, recebendo sua patente. A morte de Lord Randolph, ainda naquele ano, lançou Winston, aos 18 anos, na posição de chefe da família, um papel que não lhe permitiu acomodar-se, pois, logo após sua formatura em janeiro de 1895, foi comissionado como segundo-tenente no 4º Regimento de Hussardos da Rainha. Sua primeira missão o levou a Cuba, onde uma guerra de independência contra o domínio espanhol fervilhava. A Espanha, desesperada para manter uma de suas últimas colônias nas Américas, acabaria derrotada com o apoio dos Estados Unidos aos rebeldes, trocando de mãos o controle imperial sobre a ilha. Churchill foi enviado para observar os combates em nome do governo britânico e ainda em 1895, iniciou sua trajetória como escritor enviando relatos sobre a guerra para o Daily Graphic, o jornal ilustrado de grande circulação na época. No outono seguinte, após uma breve passagem por Nova York, terra natal de sua mãe, seu regimento foi realocado para Bombaim, na Índia, então joia da coroa britânica e centro administrativo do Rai. Nos 18 meses seguintes, Churchill participou da campanha da Força de Malaccan, liderada pelo general Sir Bindon Bland, para conter a revolta dos pachuns da tribo dos Mamunds, que resistiam ferozmente ao domínio britânico na região noroeste, atual Paquistão. Essa experiência, somada a visitas a Calcutá e outras partes do subcontinente, solidificou suas convicções sobre a superioridade do imperialismo britânico e a necessidade de civilizar os povos subjugados, ideias que o acompanhariam pela vida e influenciariam suas futuras decisões políticas. De volta à Inglaterra em 1898, Churchill começou a delinear suas posições políticas, inclinando-se inicialmente para o Partido Liberal, embora sua veemente oposição à autonomia irlandesa o afastasse dessa legenda.
Não demorou para que voltasse ao campo de batalha, desta vez na África, onde o Império Britânico empreendia uma ambiciosa campanha para conectar suas possessões do Egito à África do Sul. Em 1898, ele conseguiu integrar a força expedicionária enviada ao Sudão sob o comando do general Horatio Herbert Kitchener. Enquanto documentava a campanha para o Morning Post, testemunhou a Batalha de Omdurman, em 2 de setembro daquele ano, perto de Khartoum. Ali, um exército britânico-egípcio de cerca de 25 mil homens, equipado com armamento moderno, esmagou uma força sudanesa 2 vezes maior, demonstrando a esmagadora vantagem tecnológica e tática das potências europeias sobre adversários numericamente superiores, mas menos preparados. Essa vitória reforçou em Churchill a crença na invencibilidade do poderio militar britânico, uma convicção que ecoaria em suas ações futuras. Omdurman deixou em Churchill uma impressão profunda e contraditória. Embora tenha descrito a batalha como um espetáculo magnífico em carta ao primo, o Duque de Marlborough, poucas semanas depois, suas palavras transbordavam de repulsa pela brutalidade da campanha. O massacre de combatentes inimigos feridos, o desdém pela vida dos soldados egípcios e sudaneses que compunham a maioria das forças expedicionárias britânicas e a frieza calculada de Kitchener, cuja competência tática Churchill desdenhava, chocaram-no profundamente. Essas experiências, ainda que não tenham abalado sua fé no poderio britânico, plantaram nele uma desconfiança duradoura em relação aos custos humanos da guerra, uma tensão que acompanharia suas futuras decisões como líder. Enquanto sua visão de mundo se ampliava nos campos de batalha, sua vida intelectual florescia com igual intensidade. Na Índia, seu apetite por leitura havia se transformado, de Platão às teorias revolucionárias de Darwin em A Origem das Espécies. Ele devorava obras que moldariam seu pensamento estratégico e histórico. Mas foi a monumental História do Declínio e Queda do Império Romano, de Edward Gibbon, que exerceu sobre ele uma influência particular. A obra-prima do iluminismo britânico com sua análise implacável do poder, da decadência e das forças que erodem as civilizações, ressoaria em seus próprios escritos e discursos décadas depois, especialmente em momentos em que o próprio Império Britânico parecia enfrentar seus próprios sinais de fragilidade. Churchill não se limitou a absorver ideias, ele as transformava em ação. Em 1898, publicou The Story of the Malaccan Field Force, um relato vibrante de suas experiências combatendo insurgentes na fronteira noroeste do Raj britânico, onde sua prosa já revelava o dom para narrativas épicas e análises estratégicas. Mas foi com Savrola, uma incursão ousada e única no romance político, que ele demonstrou sua versatilidade literária. A obra, embora hoje pouco lembrada, oferece um vislumbre intrigante de sua fascinação pelo poder, pela retórica e pelos bastidores da política, temas que dominariam sua carreira. Sua pena, no entanto, encontraria propósito ainda maior na África. Como correspondente do Morning Post, Churchill não apenas relatava os eventos da reconquista do Sudão, ele os interpretava com uma profundidade que transcendia o jornalismo convencional. The River War, 1899, sua obra sobre a campanha, foi muito mais que um diário de guerra, foi uma dissecação das ambições imperiais, dos conflitos culturais e das contradições morais que permeavam a expansão britânica. Ao examinar não apenas os combates que testemunhou, mas também as raízes históricas do conflito mahdista, Churchill revelou uma capacidade rara de unir a ação imediata à reflexão de longo prazo, um traço que definiria sua liderança em tempos de crise. De volta à Grã-Bretanha, seu objetivo era claro: seguir os passos do pai, Lord Randolph Churchill, não como um mero herdeiro político, mas como uma voz disruptiva dentro do Partido Conservador. Sua primeira tentativa, em 1899, na eleição suplementar de Oldham, terminou em derrota para os liberais, mas a frustração apenas alimentou sua determinação. Com a Guerra dos Boeres iminente na África do Sul, Churchill viu uma nova oportunidade, não apenas para cobrir o conflito como jornalista, mas para vivenciá-lo de dentro, como já fizera no Sudão. A África do Sul em 1899 era um barril de pólvora. As repúblicas Boeres, o Estado Livre de Orange e a República Sul-Africana, Transvaal, fundadas por descendentes de colonos holandeses, alemães e huguenotes franceses, haviam resistido por décadas às tentativas britânicas de anexação, mas a descoberta de ouro e diamantes em seus territórios transformou a região em um prêmio irresistível para o Império. Quando a guerra estourou no outono daquele ano, Churchill chegou como correspondente do Morning Post, apenas para ser capturado pelos Boeres nas primeiras semanas do conflito, após o descarrilamento de um trem blindado.
Seu escape audacioso e uma fuga noturna através da fronteira para Moçambique português não apenas o tornou uma figura quase lendária, como também lhe rendeu um lugar de volta às linhas britânicas a tempo de participar do cerco a Ladysmith. A queda de Pretória, em junho de 1900, marcou o ápice da guerra convencional, mas o conflito se arrastaria por mais 2 anos em uma campanha de guerrilha implacável. Enquanto as forças britânicas adotavam táticas cada vez mais duras, incluindo a política de terra arrasada e os primeiros campos de concentração do século XX, Churchill já havia deixado a África. Seu livro Ian Hamilton's March, um relato ágil e detalhado da campanha, foi publicado pouco depois de seu retorno, consolidando sua reputação como um cronista de guerra excepcional. Mas foi seu estilo de vida, tão característico quanto sua prosa, que começou a chamar atenção. Na África do Sul, Churchill viajou para a frente de batalha com um estoque de bebidas que desafiava a logística: 36 garrafas de vinho, 18 de uísque escocês e meia dúzia de brandies envelhecidos. Não era excentricidade, mas método. Seu consumo de álcool, rigorosamente estruturado, desde os whiskies matinais até os brandies noturnos, era tão disciplinado quanto sua rotina de trabalho. Criticado por alguns como um vício, esse hábito nunca obscureceu seu julgamento nem diminuiu sua produtividade. Pelo contrário, Churchill provaria, ao longo de décadas, que era possível combinar uma vida de excessos controlados com uma carreira de realizações extraordinárias. De volta a Londres, o primeiro-ministro conservador Lord Salisbury convocou eleições gerais em outubro de 1900, apostando no apoio popular à Guerra dos Boeres. Dessa vez, Churchill conquistou Oldham, entrando no parlamento aos 25 anos com a mesma energia que aplicava a tudo em sua vida. Seu discurso de estreia, em fevereiro de 1901, já revelava o político que desafiaria convenções, ao expressar simpatia pela causa Boer, chegando a declarar que se fosse um deles, estaria lutando no campo contra os britânicos. Ele provocou murmúrios entre os conservadores mais ortodoxos. Era o primeiro de muitos posicionamentos controversos, mas calculados, que marcariam sua trajetória. Desde o início, Churchill se destacou por cultivar alianças inesperadas. Seus adversários subestimavam sua capacidade de navegar entre facções, enquanto seus aliados muitas vezes se surpreendiam com sua disposição para romper com dogmas. Em um parlamento ainda dominado pela rivalidade entre conservadores e liberais, com o nascente Partido Trabalhista apenas começando a ganhar espaço, ele já se movia como um jogador que enxergava além do tabuleiro imediato. Sua carreira, no entanto, estava apenas começando. E o século XX, com suas guerras e revoluções, aguardava por um líder que soubesse, como poucos, transformar palavras em ação e crises em oportunidades. Não eram poucos os veteranos do Partido Liberal, entre eles, o próprio Herbert Asquith, ex-ministro do Interior e futuro primeiro-ministro, que reconheciam em Churchill não apenas um conhecido cordial, mas um aliado intelectual. As divisões políticas da época eram nítidas. Enquanto os conservadores insistiam no protecionismo econômico, erguendo barreiras comerciais como escudo contra a concorrência externa, os liberais defendiam o livre comércio como motor de prosperidade, apostando na abertura dos mercados britânicos às potências emergentes, Alemanha, França, Estados Unidos e até mesmo a Rússia imperial. Churchill, com sua visão estratégica, inclinava-se claramente para o campo liberal. Mas não era apenas na economia que suas convicções o afastavam do conservadorismo ortodoxo. Sob a liderança de Lord Salisbury, os Tories resistiam a reformas militares, à resolução da questão sul-africana pós-Guerra dos Boeres e, acima de tudo, ao espinhoso dilema irlandês, uma ferida aberta que sangrava há décadas nas arcadas de Westminster. Consciente de que suas posições o condenavam ao ostracismo dentro do partido, Churchill chegou a flertar com a ideia de fundar uma terceira força política, uma síntese audaciosa entre o melhor do liberalismo e do conservadorismo. Mas a realidade era implacável. Em 1904, após ser informado de que não teria o apoio conservador para disputar novamente sua cadeira em Oldham, ele fez o que poucos ousariam, cruzou o plenário e juntou-se aos liberais. Nos 18 anos seguintes, seria como deputado desse partido que ele moldaria não apenas sua carreira, mas o destino de uma nação. Essa transição coincidiu com um período de transformação profunda em sua vida pessoal. Nos primeiros anos do século XX, Churchill conheceu Clementine Hozier, filha de Sir Henry Hozier, membro da nobreza britânica e parente distante dos condes de Airlie. O que começou como um cortejo discreto logo se tornou um dos casamentos mais sólidos e afetuosos da história política britânica.
Em 1908, eles se uniram em matrimônio na igreja de Santa Margarida, em Westminster Abbey, não por cálculo ou conveniência, mas por uma conexão genuína, selada pelo respeito mútuo e uma cumplicidade que resistiria às tempestades do tempo. Instalados em uma casa em Eccleston Square, no elegante bairro de Pimlico, em Londres, o casal logo deu as boas-vindas à primeira filha, Diana, em 1909. Seguiriam-se Randolph, em 1911 nomeado em homenagem ao avô, Sarah em 1914, e Marigold, em 1918, cuja vida seria tragicamente ceifada pela sepse em 1921, aos 2 anos de idade, um golpe que marcaria Churchill com uma dor silenciosa pelo resto de seus dias. Mary, a caçula, nasceria em 1922, completando a família que encontraria em Chartwell, uma majestosa propriedade rural em Kent, seu refúgio permanente, quando não estivessem ocupando os salões do poder em Downing Street. Enquanto a vida pessoal de Churchill florescia, sua trajetória política ganhava impulso com a vitória arrasadora dos liberais nas eleições gerais de 1906. Sob a liderança de Henry Campbell Bannerman, os conservadores, divididos pela questão do livre comércio, foram varridos do poder. O novo primeiro-ministro, no entanto, não teria muito tempo. Em 1907, uma série de ataques cardíacos o obrigaria a renunciar, abrindo caminho para que seu aliado de longa data, Herbert Asquith, assumisse o cargo. Churchill, por sua vez, foi recompensado com a presidência do Conselho de Comércio, um posto estratégico onde teria de lidar com um dos maiores desafios da época, a ascensão do movimento trabalhista e a onda de greves que varria não apenas a Grã-Bretanha, mas toda a Europa e a América do Norte. Longe de adotar a postura repressiva que muitos esperavam, Churchill surpreendeu ao introduzir reformas progressistas, como a Lei das 8 Horas nas minas, limitando a jornada de trabalho dos mineiros, e a criação dos centros de emprego, uma rede de apoio aos desempregados. Seu objetivo era claro: aliviar as tensões sociais, conter o avanço do recém-nascido Partido Trabalhista, que já conquistara dezenas de cadeiras em 1906, e provar que o liberalismo poderia ser, ao mesmo tempo, pragmático e visionário. Em 1910, sua ascensão continuou com a nomeação para um dos cargos mais poderosos do governo, o de secretário do Interior. À frente do ministério responsável pela segurança doméstica, polícia, fronteiras e sistema prisional, Churchill enfrentaria um dos debates mais inflamados da época, o sufrágio feminino. Embora tivesse se declarado contrário à ideia no final do século XIX, agora, mais de uma década depois, sua posição evoluíra. Ele não apenas apoiava o direito ao voto das mulheres, como propôs um referendo nacional para decidir a questão, uma solução democrática que, no entanto, nunca seria implementada, prolongando a batalha pelas urnas até a eclosão da Primeira Guerra. Mas foi em 1911 que Churchill alcançou um posto que definiria seu legado, primeiro Lorde do Almirantado, à frente da Marinha Real, em um momento em que o poderio naval britânico ainda ditava os destinos do Império. Ele se preparava para um dos maiores testes de sua carreira. A Europa, afinal, caminhava a passos largos para um abismo do qual poucos conseguiram prever a profundidade. Enquanto Asquith e os liberais tentavam resolver a questão irlandesa, com Churchill apoiando a autonomia da ilha, mas rejeitando veementemente a partição proposta pelos unionistas, o continente ardia em tensões. As rivalidades coloniais na África, o nacionalismo explosivo nos Balcãs e a teia de alianças que entrelaçava as grandes potências criavam um barril de pólvora pronto para explodir. O estupim viria em 28 de junho de 1914, quando o arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado por um nacionalista sérvio em Sarajevo. Em poucas semanas, uma crise regional se transformaria na maior conflagração que o mundo já vira. Grã-Bretanha, França e Rússia de um lado, Alemanha, Áustria-Hungria e Império Otomano de outro. A Primeira Guerra Mundial havia começado, e com ela, o momento decisivo na carreira de Winston Churchill. Seu papel no conflito seria lembrado muitas vezes pelas controvérsias. Mas o que poucos compreendem é que por trás das decisões mais polêmicas, havia um estrategista determinado a mobilizar não apenas exércitos, mas a própria alma de uma nação. A guerra que se anunciava não seria travada apenas nos campos de batalha da Flandres ou nas trincheiras do Somme. Seria, acima de tudo, um teste de vontade, e Churchill estava pronto para liderá-lo. Enquanto os primeiros meses da guerra concentravam os olhares do mundo nas trincheiras lamacentas do nordeste da França, onde britânicos e franceses se digladiavam contra as linhas alemãs em um impasse sangrento, Churchill já vislumbrava um tabuleiro muito mais amplo.
Para ele, a chave não estava apenas em conter o avanço alemão no Ocidente, mas em desferir um golpe estratégico que redefinisse todo o conflito. Seu alvo? O Império Otomano, o homem doente da Europa, cuja fragilidade aparente escondia um potencial letal para os aliados. A lógica era implacável. Se a Grã-Bretanha conseguisse quebrar a resistência turca, a Rússia, já esgotada pela guerra em duas frentes, poderia redirecionar suas divisões do Cáucaso para a Polônia e a Ucrânia, aliviando a pressão sobre os franceses e britânicos no oeste. Mais do que isso, um ataque bem-sucedido aos Dardanelos não apenas abalaria os alicerces otomanos, como poderia rasgar o coração do império, capturando Istambul e expulsando a Turquia da guerra de uma só vez. Era um plano audacioso, digno de um estadista que enxergava além das trincheiras, e Churchill, com sua retórica inflamada e visão estratégica, convenceu o gabinete de Asquith a apostar nele. Na primavera de 1915, uma força expedicionária massiva foi lançada contra Gallipoli, com batalhões de australianos e neozelandeses, os ANZACS, formando a espinha dorsal do ataque. O que se seguiu, no entanto, não foi a vitória reluzente que Churchill imaginara, mas um dos maiores desastres estratégicos da história britânica. As praias de Gallipoli transformaram-se em armadilhas mortais, onde os otomanos, sob o comando do astuto Kemal Atatürk, exploraram cada falha no plano aliado. Os desembarques, mal coordenados e em terrenos dominados pelo inimigo, logo viraram um pesadelo de cerco e atrito. Por meses, homens lutaram e morreram em condições desumanas, enquanto os comandantes em Londres teimavam em jogar mais vidas naquela fogueira. Quando a poeira baixou, os números eram estarrecedores. Quase 500 mil de soldados britânicos, franceses, indianos, irlandeses e ANZACS haviam sido arrastados para aquele pântano de sangue e lama. Mais de 50 mil nunca voltaram. Outros 250 mil saíram feridos, muitos deles marcados para sempre. Gallipoli não foi apenas uma derrota militar, foi um golpe devastador na reputação de Churchill. Em 1915, enquanto os corpos ainda apodreciam nas praias turcas, ficou claro que o primeiro lorde do almirantado havia perdido a confiança do governo. Sob pressão dos conservadores, Asquith não teve escolha. Churchill foi demitido, seu plano desmontado, seu futuro político incerto. Mas se havia uma qualidade que definia Winston Churchill era a capacidade de transformar fracassos em combustível. Em vez de se afundar na autocomiseração, ele fez o que poucos políticos ousariam. Trocou o gabinete por a farda. Em 1916, lá estava ele, um homem de 41 anos, idade avançada para as trincheiras, liderando um batalhão nas linhas de frente da França. Não era um gesto simbólico. Churchill queria sentir a guerra, compreender o peso que carregavam os soldados rasos, cujos destinos ele havia ajudado a traçar. E foi ali, sob o fogo alemão, que uma peça de estilhaço quase lhe ceifou a vida, experiência que o levou mais tarde a exigir no parlamento que todos os soldados recebessem capacetes de aço, uma medida que salvou incontáveis vidas. O destino, porém, não havia terminado com ele. Em 1917, a Comissão dos Dardanelos isentou Churchill da responsabilidade direta pelo desastre de Gallipoli, enquanto a queda de Asquith e a ascensão de David Lloyd George ao cargo de primeiro-ministro abriram uma nova porta. Agora, como ministro das munições, sua missão era menos gloriosa, mas igualmente vital: garantir que as fábricas britânicas produzissem balas, canhões e explosivos em ritmo suficiente para alimentar a máquina de guerra. Era um trabalho de bastidores repleto de negociações árduas com sindicatos e grevistas, mas Churchill o encarou com a mesma intensidade com que planejara invasões. Porque ele sabia, guerras não são ganhas apenas nos campos de batalha, mas nas forjas que forjam as armas. E foi essa resiliência econômica, a capacidade de Britain, França e mais tarde, os Estados Unidos de sustentar seus exércitos enquanto a Alemanha esgotava seus recursos, que no final das contas decidiu o conflito. Os alemães venceram mais batalhas do que perderam, mas quando a fome e a revolta começaram a corroer Berlim, o império ruíra por dentro. Em novembro de 1918, o armistício chegou, não como um triunfo, mas como o desabamento de um sistema que não pôde mais se sustentar. Mas a paz, como Churchill logo descobriria, seria ainda mais cruel do que a guerra. A Europa de 1919 não era um continente em reconstrução, mas um barril de pólvora prestes a explodir. Impérios desmoronavam, fronteiras eram redesenhadas à força, e revoluções varriam do Báltico aos Balcãs. Nos anos que se seguiram, mais sangrentos em muitos aspectos do que os 4 anos de guerra, Churchill ocuparia um lugar central nos bastidores do caos.
Como secretário de Estado para a Guerra e para a Aeronáutica, caberia a ele desmobilizar milhões de soldados, enquanto tentava equilibrar a linha tênue entre a vingança e a pragmática. Seu instinto levava a duas convicções aparentemente contraditórias. Por um lado, defendia uma presença militar britânica robusta na Alemanha derrotada, temendo que a fraqueza aliasse-se à humilhação para gerar um novo conflito. Por outro, alertava contra um tratado de Versalhes excessivamente punitivo, não por clemência, mas por cálculo frio. Para Churchill, o verdadeiro perigo não estava em Berlim, mas em Moscou, onde os bolcheviques, após tomarem o poder em 1917, estavam exportando sua revolução em ondas de sangue. A Rússia soviética, com seu fanatismo ideológico, era a ameaça existencial que poderia engolir a Europa. E foi com esse olhar que ele apoiou, e até incentivou a intervenção britânica na Guerra Civil Russa, enviando tropas para o norte do país em uma tentativa desesperada, e, no final, fadada ao fracasso de conter a Maré Vermelha. Mas foi no Oriente Médio que suas ações pós-guerra revelariam um lado mais sombrio. Com o Império Otomano desmembrado, Bretanha e França dividiram seus despojos em mandatos, um eufemismo para a ocupação colonial. O Iraque, sob controle britânico, logo se tornou um pesadelo. As tribos curdas no norte, já há séculos resistentes a qualquer domínio estrangeiro, insurgiram-se contra a nova ordem. E foi nesse contexto que Churchill, em 1920, flertou com uma solução drástica: o uso de gás venenoso contra tribos incivilizadas. Não era uma sugestão leviana. Afinal, o próprio Churchill havia sufocado sob os efeitos do gás mostarda nas trincheiras, mas a lógica da época brutalizada pela guerra, normalizara tais horrores. No fim, a ideia não se concretizou, não por escrúpulos morais, mas por obstáculos logísticos. Ainda assim, o episódio mancha sua trajetória, um lembrete de que até os maiores estrategistas podem ser cegados pelos preconceitos de sua era. E então havia a Irlanda. Um problema que, para Churchill, era ao mesmo tempo pessoal e político. Moderado em sua juventude, ele agora se via diante de um nacionalismo irlandês radicalizado, onde o catolicismo e o republicanismo se fundiam em uma força implacável. Sua resposta? Uma mistura de concessões táticas e repressão implacável, um equilíbrio que, como veria, seria quase impossível de sustentar. A Irlanda, mais do que qualquer outro conflito, revelaria os limites de sua visão. Um homem que enxergava impérios e guerras mundiais lutava para compreender as feridas de uma ilha que, para muitos, era apenas casa. Mas a Irlanda não era o único palco onde o Império Britânico se via enredado em suas próprias contradições. Enquanto a ilha ardia em revolta, o Oriente Médio se transformava em um barril de pólvora de promessas quebradas e ambições conflituosas. Churchill, agora como secretário de Estado para as colônias, herdou um legado envenenado. Os acertos de conta de um império que havia prometido liberdade aos árabes em troca de sua lealdade contra os otomanos, apenas para, no pós-guerra, redesenhar as fronteiras a seu bel prazer. Os beduínos que haviam lutado ao lado de Lawrence da Arábia agora se viam sob o jugo de mandatos britânicos e franceses, trocando um senhor por outro. E em nenhum lugar essa traição era mais explosiva do que na Palestina. Aqui, duas narrativas colidiam com força devastadora. De um lado, um movimento sionista que, após séculos de perseguição, via na Terra Prometida não apenas um refúgio, mas uma redenção histórica. Churchill, com sua admiração romântica pelos povos antigos e sua crença na grandiosidade dos destinos nacionais, simpatiava com essa causa, até que a realidade o golpeou. Em maio de 1921, já fardia. Comunistas judeus, inflamados por ideais revolucionários, incitaram distúrbios que deixaram dezenas de mortos e centenas de feridos, enquanto gritavam pela expulsão dos britânicos e pela criação de uma Palestina soviética. Para um homem que via no bolchevismo a maior ameaça à ordem mundial, foi um choque brutal. De repente, o sonho sionista se confundia com o espectro vermelho que assombrava a Europa. Sua postura, antes inclinada ao apoio, endureceu. A Palestina não seria outro campo de batalha ideológico, pelo menos, não sob sua vigilância. Mas o Oriente Médio era apenas um dos muitos incêndios que consumiam sua atenção. Em 1922, o passado voltou para assombrá-lo. O Estreito dos Dardanelos, palco de sua desastrosa campanha em Galípoli, tornou-se novamente um ponto de crise quando a Turquia de Mustafa Kemal desafiou a presença britânica na zona neutra. A ironia era cortante. O homem que havia tentado forçar os Dardanelos a sangue e fogo agora via seu governo vacilar diante da mesma região. A crise rachou a coalizão liberal-conservadora, precipitando eleições que o expulsariam do parlamento, uma queda tão abrupta quanto sua ascensão havia sido meteórica.
Por 2 anos, Churchill ficou à margem, testando os limites de sua própria resiliência. O Reino Unido que emergia da guerra não era mais o mesmo. O Partido Trabalhista, antes uma força marginal, agora ocupava o poder pela primeira vez, e sua sombra se estendia sobre o futuro. A ameaça de uma aliança com a Rússia soviética, a promessa de reformas radicais, o espectro de uma revolução social. Para Churchill, era um pesadelo se materializando. Os liberais, seu partido de adoção, pareciam condenados à irrelevância, esmagados entre o martelo conservador e a bigorna trabalhista. Em 1924, com a precisão de um estrategista que sabe quando recuar para avançar, ele fez o impensável, voltou para o partido que havia abandonado 2 décadas antes. Os conservadores, agora no poder, o receberam de braços abertos. Não por afeto, mas por cálculo. Eles precisavam de sua oratória inflamada, de seu instinto para a batalha política. E Churchill, por sua vez, precisava de um palco. Quando as urnas confirmaram sua volta triunfal como deputado por Epping, o destino pareceu sorrir para ele. Dias depois, Stanley Baldwin o nomeou chanceler do Tesouro, o segundo cargo mais poderoso do país, uma posição de onde poderia moldar não apenas a economia, mas o próprio futuro da nação. E foi aqui que Churchill, com sua mistura característica de audácia e teimosia, cometeu um dos atos mais controversos de sua carreira, a restauração do padrão ouro. Para ele não se tratava apenas de economia. Era uma questão de honra imperial. O padrão ouro era o símbolo de uma Grã-Bretanha que ainda se via como o eixo do mundo, uma nação cuja moeda não flutuava ao sabor dos ventos, mas ancorava-se no lastro intocável do metal precioso. A decisão, porém, teve um custo amargo. A deflação que se seguiu estrangulou a indústria britânica. Minas de carvão fecharam, siderúrgicas demitiram em massa, e o desemprego se espalhou como uma praga pelas cidades operárias. Os mesmos trabalhadores que haviam alimentado o império com seu suor agora pagavam o preço de um sonho de grandeza que já não era deles. Quando a crise de 1929 varreu o mundo, arrastando consigo governos e economias, Churchill foi varrido junto. O Partido Trabalhista voltou ao poder, apenas para ser engolido pela tempestade financeira que se abateu sobre a nação. Em 1931, uma coalizão de emergência se formou, mas não havia lugar para ele. O homem que havia sido ministro da guerra, secretário das colônias e chanceler do Tesouro agora era um espectador, confinado aos bancos traseiros do parlamento, enquanto o país que ajudara a governar desmoronava. Os anos que se seguiram, os chamados anos no deserto, foram uma prova de fogo. Alguns dizem que foi a depressão, seu cão negro, que o perseguiu nesse período. Outros que foi o álcool, seu refúgio e sua armadilha. Mas reduzir esses anos a uma crise pessoal é subestimar sua natureza indomita. Enquanto a maioria o via como um relicário do passado, um dinossauro político fadado à extinção, Churchill fazia o que sempre fizera quando o mundo subestimava. Escrevia. Palavras se transformavam em armas. Artigos, discursos, livros, sua pena não parava. Porque ele sabia, mesmo quando poucos acreditavam, que a história ainda não havia terminado de escrevê-lo. Não era apenas a escrita que o mantinha em movimento, mas a obsessão por legar ao futuro algo mais duradouro que memórias, uma visão. E se há um traço que define Churchill nos anos entre as guerras, é justamente isso, a capacidade de enxergar além do horizonte imediato, enquanto os outros se perdiam nas sombras do presente. Sua rotina de trabalho, forjada nas campanas coloniais de Índia e África nos anos 1890, era a de um homem que não apenas consumia a história, mas a recriava. Quando, nos anos 1920, iniciou o monumental The World Crisis, uma obra em 6 volumes sobre a Primeira Guerra, não estava apenas registrando eventos, estava desmontando mitos. Cada página era um golpe contra a complacência de uma Europa que preferia esquecer. E quando, em 1931, fechou o último volume, não descansou. Ao contrário, lançou-se ao que muitos considerariam sua obra-prima, um épico de 4 tomos sobre Marlborough, seu ilustre ancestral. Mas não era mera geografia. Churchill transformou a vida do primeiro duque de Marlborough em um espelho do poder britânico, um estudo não só de batalhas, mas de como uma nação se ergue contra a tirania. Blenheim não foi apenas uma vitória militar em 1704, foi o momento em que a Grã-Bretanha freou a França de Luís XIV e começou a traçar seu destino como império. Leo Strauss não exagerava ao chamá-lo de o maior trabalho histórico do século XX. A prosa de Churchill não apenas narrava, respirava a estratégia, diplomacia, o peso das decisões que moldam séculos. Enquanto outros historiadores se perdiam em detalhes áridos, ele escrevia como quem comanda exércitos com palavras.
E foi essa mesma clareza estratégica que o levou de volta ao centro do debate político, agora com um tema que inflamava o império, a Índia. Para a maioria, a questão era pragmática: conceder autonomia, transformar o RAI em um dominion como Austrália ou Nova Zelândia, ou arriscar a independência total. Mas Churchill via nisso uma rendição. Sua oposição não era apenas política, era civilizacional. Para ele, Gandhi não era um santo, mas um agitador perigoso, e o Congresso Nacional Indiano, uma ameaça à ordem que a Grã-Bretanha havia construído. Se a Índia pudesse se governar, ficaríamos encantados, ironizava, enquanto votava contra o Government of India Act de 1934. Sua intransigência custou-lhe aliados, mas ele não se importava. Princípios não se negociam. Foi essa mesma teimosia que o fez soar o alarme sobre Hitler antes que a Europa acordasse. Enquanto a Alemanha se transformava em uma máquina de guerra, enquanto os nazistas rasgavam o Tratado de Versalhes e a Luftwaffe ultrapassava a RAF, Churchill gritava no deserto. Em abril de 1933, já denunciava as condições odiosas na Alemanha. Em 1935, enquanto o governo britânico dormia sobre os louros de uma paz frágil, ele exigia aviões, canhões, uma defesa que não fosse de papel. Mas quem o ouvia? Sua voz tinha sido manchada pela batalha contra Gandhi, sua reputação, minada por quem o via como um reacionário obstinado. Até antigos aliados como Lloyd George voltavam de Berlim encantados com a eficiência nazista, enquanto Churchill insistia: aquela não era uma renascença, era um armistício antes da tempestade. O pior era que, para muitos, o verdadeiro perigo não vinha de Berlim, mas de Moscou. Stalin, com seu regime de terror, parecia uma ameaça mais imediata que Hitler. A Europa tremia ante a possibilidade de uma onda vermelha, e os nazistas, por mais brutais, eram vistos como um dique contra o comunismo. Churchill, porém, sabia que duas bestas famintas não se cancelam. Elas se devoram, e depois viram os ossos para você. Por isso, na metade dos anos 1930, fez algo impensável. Aliou-se à esquerda. Juntou-se ao Anti-Nazi Council, um grupo de opositores ao fascismo, muitos deles socialistas que ele antes desprezaria. Abrandou sua retórica anticomunista não por conveniência, mas por estratégia. Se era preciso unir forças para acordar a Grã-Bretanha, que assim fosse. Ao lado de figuras como Austin Chamberlain, meio-irmão do futuro primeiro-ministro Neville, e outros conservadores dissidentes, organizou comícios, escreveu panfletos, martelou a mesma mensagem. Apaziguar Hitler não era diplomacia, era suicídio. Mas o establishment resistia. A cegueira era tão profunda que em 1936, quando Churchill advertiu que a Alemanha já tinha 3 vezes mais aviões que a Grã-Bretanha, foi ignorado. Quando alertou que os nazistas não parariam na Renânia, riram. Quando disse que a guerra não era uma questão de si mas de quando, chamaram-no de alarmista. A história, porém, sempre houve os que gritam mais alto. E Churchill não pararia. Não por teimosia, mas porque, no fundo, ele já havia visto esse filme antes. Em 1914, a Europa também achou que a guerra era impossível. Até que não foi. Enquanto Churchill e seus aliados, entre eles servidores públicos e agentes dos serviços secretos, comprovavam, documento após documento, a dimensão assustadora do rearranjo militar alemão, Londres parecia surda. Não por falta de provas, mas por excesso de distrações. A política britânica em meados dos anos 1930 estava mais preocupada com escândalos palacianos do que com a tempestade que se formava no continente. Em janeiro de 1936, a coroa mergulhou em crise quando Eduardo VIII, recém-entronizado, anunciou sua intenção de casar com Wallis Simpson, uma americana divorciada, um tabu intransponível para a moral vitoriana que ainda rege a sociedade. O impasse arrastou-se por meses, consumindo a atenção da nação, até que, em dezembro, o rei abdicou em favor de seu irmão, que se tornaria Jorge VI. O resultado? Um ano inteiro perdido. Enquanto a Grã-Bretanha discutia protocolos e escândalos, Hitler acelerava seus planos. Mas o pior ainda estava por vir. No verão de 1937, Stanley Baldwin, o primeiro-ministro que havia minimizado as ameaças de Churchill, deixou o cargo, passando o bastão para Neville Chamberlain. O que se seguiu não foi apenas um erro de cálculo, mas um desastre anunciado. Chamberlain, convencido de que poderia domesticar Hitler com concessões, arquitetou uma política de apaziguamento que hoje soa como uma das maiores ilusões da história. Churchill, é claro, foi sua voz dissonante. Não por obstinação, mas porque enquanto os outros viravam as costas, ele enxergava o padrão. A Alemanha não queria paz. Queria vingança. E o tempo para Hitler era um luxo que ele já não estava disposto a desperdiçar.
Originalmente, o plano nazista previa uma guerra só a partir de 1941 ou 1942. Mas em 1938, diante da passividade britânica e francesa, o Führer decidiu antecipar o cronograma. Em março daquele ano, a Áustria foi engolida pelo Reich. Sob pressão diplomática e ameaças militares, Viena caiu sem disparar um único tiro. Quando a bandeira nazista foi hasteada sobre a capital austríaca, Churchill subiu à tribuna da Câmara dos Comuns e lançou um aviso que ecoaria como um presságio. A gravidade da situação não pode ser subestimada. Mais uma vez, poucos ouviram. Não demorou para que Hitler voltasse seus olhos para os Sudetos, região tcheca de maioria germânica. Até o outono de 1938, a máquina de guerra alemã já se preparava para invadir a Tchecoslováquia, a menos que Londres e Paris cedessem. Churchill foi categórico. Qualquer violação da soberania tcheca deveria ser respondida com uma declaração de guerra. Chegou a visitar Chamberlain em Downing Street para exigir uma linha dura nas negociações. O primeiro-ministro, porém, preferiu o caminho da rendição. Em 30 de setembro, em Munique, ele assinou o acordo que entregou os Sudetos a Hitler em troca de uma promessa vazia, a de que não haveria mais anexações. Ao voltar para casa, Chamberlain agitou o papel como um troféu, proclamando paz para nosso tempo. Churchill, horrorizado, não poupou palavras, uma derrota total e inqualificável. A história mais uma vez lhe daria razão. Em março de 1939, Hitler rasgou o Acordo de Munique, desmembrando o que restava da Tchecoslováquia. Poucos dias depois, a Polônia tornou-se o próximo alvo. A guerra, agora, era inevitável. Enquanto a Europa assistia ao avanço nazista em estado de paralisia, a Grã-Bretanha e a França finalmente despertaram, mas tarde demais. Os programas de rearranjo militar foram acelerados às pressas, enquanto o apoio a Churchill crescia como uma onda. Deputados e cidadãos comuns começaram a perceber que desde 1933, ele havia sido o único a enxergar a verdade. Chamberlain, pressionado, cedeu. Em setembro de 1939, quando a invasão da Polônia deflagrou a Segunda Guerra, Churchill foi nomeado primeiro-lorde do Almirantado, o mesmo cargo que ocupará 25 anos antes de ser demitido após o desastre de Galípoli. Era o início de sua ascensão. Nos 8 meses seguintes, enquanto a guerra ainda engatinhava em um estranho impasse, a Guerra de Mentira, como ficaria conhecida, Churchill comandou a Marinha Real. A Polônia havia caído em semanas, mas depois disso, a frente ocidental adormeceu. Hitler, porém, não estava ocioso. Na primavera de 1940, seus olhos se voltaram para a Escandinávia. A Noruega neutra era uma peça estratégica, seu litoral dominava o Atlântico Norte, e suas águas eram a rota vital para o minério de ferro sueco, essencial para a máquina de guerra alemã. Churchill, antevendo o movimento, já traçava planos: minar as costas norueguesas ou ocupar portos-chave como Narvik. Mas o Reich agiu primeiro. Em abril de 1940, paraquedistas alemães desceram sobre Oslo e outras cidades, tomando a Noruega em questão de dias. A resposta britânica, uma força expedicionária enviada às pressas, foi caótica, mal coordenada. E foi esse fiasco que, em 7 de maio, detonou o famoso debate da Noruega no parlamento. Ostensivamente discutia-se a campanha fracassada. Na prática, era um julgamento, não só das operações militares, mas da própria capacidade de Chamberlain de liderar a nação em tempos de guerra. Aqueles 3 dias de debates ferozes na Câmara dos Comuns não deixaram dúvidas: o governo de Neville Chamberlain estava ruindo. Não bastasse a oposição aberta do Partido Trabalhista e dos liberais, até mesmo uma parcela significativa dos conservadores, seu próprio partido, havia se voltado contra ele. O golpe final veio de uma figura que conhecia bem o peso da guerra: David Lloyd George, líder britânico durante a Primeira Guerra Mundial. Com uma precisão cirúrgica, ele desmontou as falhas catastróficas nos preparativos do Exército, da Marinha e da Força Aérea, expondo uma administração que, em plena crise, ainda agia com a lentidão de tempos de paz. Foi então que Winston Churchill, até então primeiro-lorde do Almirantado, interrompeu o discurso. Com uma franqueza que contrastava com a evasividade de Chamberlain, assumiu publicamente as deficiências da Marinha Real, suas deficiências, não as do primeiro-ministro. Era um gesto raro em Westminster. Um homem que, em vez de se esconder atrás de burocracias, ergueu-se para carregar o fardo da responsabilidade. Quando Chamberlain finalmente renunciou em 9 de maio, o caminho estava aberto. No dia seguinte, 10 de maio de 1940, o destino bateu à porta de Churchill com uma urgência brutal.
Enquanto ele ainda absorvia a magnitude de seu novo cargo, as notícias chegavam como uns socos no estômago. A Wehrmacht havia lançado uma ofensiva relâmpago contra a Bélgica, Luxemburgo e os Países Baixos. Não houve tempo para discursos de posse nem para a pompa habitual. A guerra não esperava. Em questão de horas, Churchill começou a forjar um gabinete de unidade nacional, reunindo figuras de todos os partidos sob uma única bandeira: a sobrevivência da Grã-Bretanha. Era uma jogada ousada, mas necessária. O país não podia se dar ao luxo de divisões quando o inimigo avançava como uma maré implacável. 3 dias depois, em 13 de maio, ele se dirigiu pela primeira vez à Câmara dos Comuns como primeiro-ministro. Sem rodeios, sem promessas vazias, lançou uma declaração que ecoaria pela história: "Não tenho nada a oferecer senão sangue, trabalho, lágrimas e suor." Não era retórica, era um aviso. E era apenas o primeiro de 3 discursos que, naquele verão de 1940, se tornariam o cimento da resistência britânica. Porque enquanto Churchill falava de luta, uma corrente perigosa ganhava força nos bastidores do poder: a ideia de que a Grã-Bretanha deveria negociar com Hitler. Afinal, a Blitzkrieg varria a Europa como um furacão. Em semanas, os Países Baixos caíram. Paris, a joia da França, estava à mercê das divisões Panzer. E no final de maio, 300.000 soldados britânicos ficaram encurralados em Dunkerque, às margens de um canal que se transformará em uma armadilha mortal. Foi ali, naqueles dias sombrios, que o improvável aconteceu. Uma frota de barcos civis, pesqueiros, iates, rebocadores, qualquer coisa que flutuasse, cruzou o Canal da Mancha em uma operação desesperada. Homens comuns, muitos sem treinamento militar, arriscaram suas vidas para resgatar os soldados das praias infernais de Dunkerque. Quando os sobreviventes desembarcaram no sul da Inglaterra, exaustos e cobertos de óleo, Churchill soube que aquele era o momento de definir o rumo da nação. Em seu segundo discurso histórico, lançado como um desafio ao céu, ele proclamou: "Nunca nos renderemos." Não era apenas uma frase, era um juramento. Mas a batalha pela moral britânica estava longe de terminar. Com a França desmoronando e as tropas alemãs à espreita do outro lado do canal, o medo se espalhava como um vírus. Até dentro do próprio gabinete de Churchill, vozes influentes, como a de Lord Halifax, seu ministro das Relações Exteriores, defendiam um acordo com Hitler, argumentando que a Grã-Bretanha deveria buscar os melhores termos possíveis antes que fosse tarde. Churchill, porém, não cedeu. Com uma teimosia que beirava a obstinação, ele insistiu: a rendição não era uma opção. Em seu terceiro discurso, deixaria claro que a posição do governo era a resolução inflexível de continuar a guerra. Essa intransigência, mais do que armas ou exércitos, salvou a Grã-Bretanha em 1940. Porque enquanto a Europa caía, enquanto Luftwaffe começava a bombardear Londres, enquanto muitos previram um colapso iminente, foi a recusa de Churchill em curvar-se que manteve a chama da resistência acesa. Os meses seguintes foram um turbilhão de fogo e incerteza. O Blitz, a campanha de bombardeios alemã, transformou as noites londrinas em um pesadelo de sirenes e escombros. Churchill, sozinho na liderança da resistência ocidental, lutava em 2 frentes, contra Hitler e contra o ceticismo de seus próprios aliados. Enquanto a Luftwaffe arrasava cidades britânicas, ele suplicava por ajuda a Franklin Roosevelt, o presidente americano que, embora simpatizasse com a causa britânica, enfrentava um país ainda relutante em entrar na guerra. A solução veio em março de 1941, com o Land-Lease Act, um programa que, sob a fachada da neutralidade, inundou a Grã-Bretanha com suprimentos vitais: comida, petróleo, munição. Era um fôlego, mas não suficiente. Então, em junho de 1941, Hitler cometeu um erro estratégico que mudaria o curso da história. Virou as costas para a Grã-Bretanha e lançou 3 milhões de soldados contra a União Soviética. A Operação Barbarossa, a maior invasão terrestre já vista, inicialmente pareceu um sucesso. Os alemães avançaram até as portas de Moscou e Leningrado, e o mundo contive a respiração. Mas o inverno russo, implacável, engoliu as divisões da Wehrmacht. E quando dezembro chegou, outro golpe abalou o eixo. O Japão atacou Pearl Harbor, arrastando os Estados Unidos para a guerra. De repente, Churchill não estava mais sozinho. Agora ele liderava uma das 3 potências que poderiam esmagar o nazismo: Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética. Mas a vitória ainda estava longe. Enquanto os alemães e soviéticos se destroçavam no fronte oriental, o Japão abria uma nova frente de horror no Sudeste Asiático. E foi ali que a Grã-Bretanha pagaria um preço amargo por sua arrogância estratégica. Enquanto a guerra avançava em outras frentes, a pressão sobre o Império Britânico atingia seu ápice na Índia.
O movimento Quit India, liderado por Gandhi e Nehru, exigia não apenas cooperação durante o conflito, mas uma promessa clara: a independência após a vitória. Roosevelt, sensível às demandas anticoloniais e ciente do peso moral que a causa indiana ganhava nos Estados Unidos, pressionou Churchill a ceder. Relutante, o primeiro-ministro foi obrigado a fazer concessões simbólicas, promessas vagas de autogoverno pós-guerra que na prática abriam as portas para o que se concretizaria em 1947, o fim do Raj britânico. Mas as concessões políticas não foram acompanhadas por ações humanitárias. E foi em Bengala que o legado de Churchill na Índia se mancharia para sempre. A região, uma das mais densamente povoadas do planeta, com cerca de 60 milhões de almas espremidas entre rios e campos de arroz, tornou-se o palco de uma das maiores tragédias do século XX. Em 1943, a fome assolou Bengala com uma ferocidade que ainda hoje horroriza. Entre 2 e 4 milhões de pessoas morreram, alguns historiadores elevam o número a 6 milhões. Corpos empilhados nas ruas, crianças esqueléticas mendigando por migalhas, aldeias inteiras dizimadas. Não foi uma catástrofe natural isolada, mas um desastre fabricado pela combinação de guerra, negligência e políticas desastrosas. Tudo começou com a invasão japonesa de Birmânia em 1942, cortando o suprimento de arroz que alimentava o leste da Índia. Churchill, temendo uma invasão nipônica em solo indiano, ordenou uma política de terra arrasada, campos queimados, estoques de alimentos confiscados, barcos requisitados para a guerra. Milhares de trabalhadores rurais foram recrutados à força, deixando as colheitas apodrecendo nos campos. Quando um ciclone devastou a região em outubro de 1942, arrasando plantações e infraestrutura, o sistema de distribuição de alimentos, já frágil, desabou completamente. A fome não foi um acidente, foi o resultado de decisões calculadas. Os críticos de Churchill, especialmente historiadores indianos e progressistas, não hesitam em atribuir-lhe responsabilidade direta. Seu desdém pela Índia era notório. Em reuniões do gabinete, referia-se aos indianos como povo sujo, e questionava por que recursos preciosos deveriam ser desviados para salvar hindus que se reproduzem como coelhos. Mesmo quando relatórios sobre a magnitude da crise chegaram a Londres em setembro de 1943, sua resposta foi tardia e insuficiente. Sim, 250 mil toneladas de grãos foram eventualmente enviadas, mas tarde demais para milhões. Enquanto isso, armazéns britânicos na Índia acumulavam estoques de trigo que poderiam ter aliviado o sofrimento, mas foram retidos por razões estratégicas. Seus defensores argumentam que a prioridade era vencer a guerra. Em 1942-43, o norte da África consumia toda a atenção de Churchill. Rommel avançava em direção ao Cairo, ameaçando o canal de Suez e as reservas de petróleo do Oriente Médio. Uma derrota ali teria sido catastrófica. Ainda assim, a escala da tragédia em Bengala, e a indiferença com que foi tratada, mancha irreparavelmente seu legado. Quando, em novembro de 1942, as forças britânicas viraram o jogo em El Alamein e Stalingrado sinalizou o início do fim para os nazistas, Churchill proclamou: "Este pode ser o fim do começo." Mas para milhões em Bengala, nem sequer houve um começo de justiça. Enquanto o mundo celebrava a virada na guerra, Churchill operava em um ritmo que desafiava a própria natureza humana. Seu método de trabalho durante o conflito era tão singular quanto sua personalidade. Imaginemos hoje um líder em tempo de guerra, reuniões intermináveis em bunkers blindados, generais estressados, mapas cobertos de alfinetes, decisões tomadas sob luzes fluorescentes. Churchill não. Seu quartel-general era, muitas vezes, sua própria cama em Downing Street. Acordava por volta das 7 horas, mas permanecia deitado por horas, devorando jornais, ditando memorandos e cartas às secretárias que se revezavam para acompanhar seu fluxo ininterrupto de ideias. Um uísque ou champanhe matinal para afiar as faculdades precedia o café da manhã. Só então se levantava para encontros rápidos antes de um almoço longo e regado a álcool, onde discutia estratégia entre garfadas e piadas. À tarde, trabalhava incansavelmente, mas por volta das 17h30, uma pausa sagrada, uma soneca de 1 hora, hábito que cultivava desde a juventude e que, segundo ele, permitia trabalhar até a meia-noite com a energia de um homem de 20 anos. Após o jantar, mais drinks, mais debates acalorados, voltava ao estudo, onde permanecia até altas horas. Muitas vezes adormecendo sobre papéis ou acordando servos para ditados urgentes às 2 horas da manhã.
Esse ritmo, embora caótico, era sua genialidade, a capacidade de processar informações, antever crises e inspirar uma nação enquanto o mundo ardia. Mas 1944 traria desafios que nem mesmo seu ritmo sobre-humano poderia conter. O planejamento da invasão da Normandia, a operação que decidiria o destino da Europa, consumia suas noites. Churchill, que tanto havia lutado para manter a Grã-Bretanha de pé em 1940, agora via seu maior teste, se o dia defalhasse. Se os aliados fossem repelidos nas praias da França, a guerra poderia se arrastar por anos com um custo em vidas inimaginável. Sua ansiedade era palpável. Ele pressionava Eisenhower, questionava os planos, insistia em desvios que os generais americanos consideravam desnecessários. Enquanto isso, viajava incansavelmente para conferências que moldariam um mundo pós-guerra. Casablanca, Teherã, Quebec, Moscou e Yalta. Nessas cúpulas, o destino das nações era decidido entre taças de conhaque e olhares desconfiados. Roosevelt, com seu charme e visões globais, focava no Pacífico e em como derrotar o Japão. Stalin, implacável, já dividia a Europa Oriental como um tabuleiro de xadrez. Churchill, o estrategista, lutava por cada polegada: Grécia, Polônia, os Balcãs. Em Yalta, enquanto a vitória na Europa se aproximava, as tensões entre Ocidente e Oriente já anunciavam a Guerra Fria. Mas antes que o conflito terminasse, os aliados fariam uma escolha que ecoaria por décadas, e que, para muitos, seria outra mancha em seu legado. À beira do assalto final a Berlim, os aliados desferiram uma campanha de bombardeios massivos sobre as cidades alemãs, uma estratégia que, sob o comando de Churchill, transcendia a lógica militar para tocar os limites da devastação moral. O Area Bombing Directive, lançado em 1942, já havia transformado a Royal Air Force em um instrumento de aniquilação sistemática. Alvos não eram apenas fábricas ou quartéis, mas o próprio tecido urbano, as casas, os hospitais, as escolas. O objetivo? Esmagar a economia de guerra alemã e o espírito de sua população. Mas na primavera de 1945, quando a derrota do Terceiro Reich era apenas uma questão de semanas, a campanha assumiu um caráter que a história julgaria menos como tática e mais como vingança. O epicentro desse debate moral ficou marcado em Dresden. Entre 13 e 15 de fevereiro, 1.300 bombardeiros transformaram a Florença do Elba, uma cidade sem valor estratégico imediato, repleta de refugiados e feridos, em um inferno de fogo e escombros. Quase 4.000 toneladas de explosivos caíram em menos de 3 dias. Quando as chamas se apagaram, cerca de 25.000 corpos jaziam sob as ruínas, muitos carbonizados além do reconhecimento. Churchill, o arquiteto dessa doutrina, veria seu nome para sempre associado ao que críticos chamariam de terror bombing, um ato cuja eficácia militar era, no mínimo, questionável, mas cujo impacto psicológico era inegável. Ainda assim, comparado ao avanço soviético, onde estupros em massa, execuções sumárias e a redução de cidades a cinzas eram a norma, a campanha ocidental poderia até parecer contida. Havia, é verdade, um medo real, que a Alemanha, em seus estertores, descessem a guerra de guerrilha, arrastando o conflito por anos em florestas e montanhas. Para alguns, qualquer meio que acelerasse o fim justificava-se. A história, no entanto, não registraria tal resistência. Com a abertura da frente ocidental em 1944, o Reich já sangrava em 3 frentes, e a ofensiva final dos aliados em 1945 foi menos uma batalha do que um cerco implacável. Enquanto os soviéticos apertavam o laço em torno de Berlim, Churchill voltava seu olhar para o pós-guerra. A criação de uma nova Organização das Nações Unidas, sucessora falida da Liga das Nações, ocupava suas energias, assim como o destino de nações como Polônia e Hungria, peões em um jogo onde Stalin já movia suas peças com mão de ferro. As discussões ainda fervilhavam quando, em abril de 1945, o cerco a Berlim chegou ao clímax. No dia 30, Hitler disparou contra si mesmo em seu bunker. Uma semana depois, a Alemanha assinava a rendição incondicional. Na Ásia, a guerra ainda arrastava-se por 4 meses sangrentos, até que 2 sombras em forma de cogumelos sobre Hiroshima e Nagasaki selaram o destino do Japão. O mundo finalmente silenciou. Mas a paz não trouxe repouso para Churchill. Em julho de 1945, confiante em que seu legado de guerra garantiria uma vitória esmagadora, convocou eleições gerais. Enganou-se. Enquanto ele liderava a nação na luta contra o fascismo, um funcionário público visionário, William Beveridge, havia esboçado em 1942 um plano radical, um estado de bem-estar social que erguesse barricadas contra a miséria, o desemprego e a doença.
os mesmos males que haviam alimentado o extremismo na Europa. O relatório Beveridge prometia um sistema de seguridade nacional, saúde pública universal, auxílio-desemprego, pensões. Era a promessa de uma Grã-Bretanha onde nenhum cidadão fosse abandonado à própria sorte. O Partido Trabalhista, liderado por Clement Attlee, abraçou a causa. E o povo britânico, exausto pela guerra mas sedento por justiça social, escolheu o futuro em vez da glória passada. Churchill, o homem que salvara a nação, foi rejeitado nas urnas. A ironia era cortante. O mesmo eleitorado que o aclamara como herói agora o afastava do poder. Mas Churchill não era homem de se render à amargura. Fora do governo, dedicou-se a um novo inimigo, a sombra vermelha que se estendia sobre a Europa. Apesar dos acordos de Teherã e Yalta, Stalin não tinha intenção de soltar as rédeas. Polônia, Hungria, os Balcãs, todos caíram sob o jugo soviético, com regimes fantoches impostos à força. Só a Iugoslávia de Tito, embora comunista, ousaria desafiar Moscou. Enquanto isso, os ocidentais seguiam a estratégia do contencioso. A Grécia e a Turquia foram salvas da influência soviética graças aos dólares de Truman. A Áustria tornou-se um barril de pólvora, dividida entre tropas americanas, britânicas e soviéticas por uma década, à beira de se partir como a Alemanha. Foi Churchill quem primeiro entendeu a magnitude da fratura. Em março de 1946, durante uma turnê pelos Estados Unidos, proferiu em Fulton, Missouri, um discurso que ecoaria como um toque de alarme. Uma cortina de ferro desceu sobre o continente não era uma metáfora nova, até Goebbels a usará nos estertores do Reich, mas nas palavras de Churchill, o termo ganhou peso profético. Ele clamava por uma aliança inquebrantável entre as democracias ocidentais, com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha como pilares de uma resistência unida. Sua visão materializou-se nos anos seguintes. De um lado, o Pacto de Varsóvia, de outro, a OTAN. A Guerra Fria havia começado e Churchill, mesmo à margem do poder, seguia como seu mais lúcido arauto. Mesmo fora do governo, Churchill não se limitou a ser uma voz do passado. Como líder da oposição, manteve-se uma figura incômoda para os que preferiam ignorar as consequências das decisões apressadas. Sua oposição à independência da Índia, concedida em 1947, não era mero conservadorismo teimoso, mas uma advertência premonitória. Ele via, com clareza brutal, que a partilha apressada e desorganizada do subcontinente não traria liberdade, mas sim um banho de sangue. As divisões religiosas e sociais que explodiram em violência confirmaram seus temores. A história mais uma vez lhe deu razão, embora a um custo humano inaceitável. Sua postura sobre a Irlanda, no entanto, revelava um Churchill surpreendentemente à frente de seu tempo. Enquanto muitos insistiam na partilha da ilha como solução, ele condenava veementemente a divisão artificial do Ulster. Advogava, em vez disso, pela reunificação pacífica sob a República Irlandesa, uma posição que, se adotada, poderia ter evitado as 3 décadas de guerra civil que dilacerariam a Irlanda do Norte a partir dos anos 1960. Mais uma vez sua visão foi ignorada, e o preço foi pago em vidas e ódio entranhado. Mas foi em Zurique, em 1947, que Churchill lançou uma ideia ainda mais audaciosa. Em um discurso que ecoaria por décadas, exortou a Europa a enterrar os fantasmas da guerra e forjar uma família europeia fundada na justiça, na misericórdia e na liberdade. Chegou a sugerir com uma ousadia que muitos consideraram utópica, a criação de uma espécie de Estados Unidos da Europa. Não era retórica vazia. Ele apoiou desde cedo a entrada da Grã-Bretanha na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, proposta em 1950 como embrião da integração continental. Ainda assim, levaria mais de 20 anos, e um atraso econômico humilhante, para que Londres percebesse que enquanto a Europa Ocidental prosperava unida, a Grã-Bretanha insistia em navegar contra a maré. O crepúsculo político de Churchill, porém, guardava ainda um último ato. Apesar da derrota nas eleições de 1950, quando o Partido Trabalhista de Clement Attlee conquistou uma maioria pífia de apenas 5 assentos, o destino reservava-lhe uma revanche. Attlee, confiante, convocou eleições antecipadas em 1951, certo de que ampliaria seu domínio. O cálculo foi desastroso. Os conservadores ganharam 23 cadeiras e Churchill, aos 76 anos, voltou a Downing Street, não como um velho estadista cansado, mas como um líder que ainda tinha fome de moldar o mundo. Seu segundo mandato foi marcado por uma obsessão: os assuntos externos. Assumiu pessoalmente o cargo de ministro da Defesa, enquanto, em casa, o país tentava se recompor. O racionamento, herança amarga da guerra, finalmente chegava ao fim. A reconstrução das cidades e a crise habitacional exigiam ação.
Foi aqui que Harold Macmillan, seu futuro sucessor, brilhou como ministro da Habitação, provando que até os Tories podiam ser arquitetos de um estado de bem-estar social, quando conveniente. Mas 1953 reservaria a Churchill um reconhecimento que poucos estadistas recebem, o Prêmio Nobel. Não pela política, não pela guerra, mas pela literatura. A Fundação Nobel premiou sua dominação da descrição histórica e biográfica, e sua brilhante oratória em defesa de valores humanos exaltados. Era um tributo justíssimo. Sua obra escrita era monumental. A biografia em 6 volumes de seu ancestral, o Duque de Marlborough, os estudos igualmente extensos sobre as 2 guerras mundiais, dezenas de discursos compilados, memórias de viagens pela África, ensaios históricos. O último volume de sua História da Segunda Guerra Mundial saía justamente em 1953, ano do prêmio. Churchill não pôde ir a Estocolmo recebê-lo, a saúde já o traía, mas o orgulho era genuíno. Afinal, era a consagração de um homem que, além de salvar nações, escrevia a história. E não parou por aí. Entre 1956 e 1958, publicou uma História dos Povos de Língua Inglesa, obra em 4 volumes que até hoje é lida como um de seus trabalhos mais acabados. Mas o tempo, implacável, cobrava seu preço. Quando reassumiu o cargo de primeiro-ministro em 1951, já era um segredo mal guardado que seu mandato seria breve. Seu corpo, outrora indomável, agora o traía. Os conservadores sabiam. Churchill era um lugar-tenente até que Anthony Eden estivesse pronto. Só que Eden também adoeceu, e Churchill, teimoso, resistiu a passar o bastão. Até que em junho de 1953, um derrame o derrubou. Metade do corpo paralisada foi obrigado a se recolher em Chartwell por meses. A gravidade de seu estado foi ocultada do público, a imagem do bulldog britânico não podia ruir. Recuperou-se parcialmente, mas a verdade era inegável. A era Churchill chegava ao fim. Em abril de 1955, finalmente renunciou. A rainha ofereceu-lhe o título de Duque de Londres. Ele recusou, preferindo o simples Sir, um gesto de humildade calculada, ou talvez a recusa de um homem que já tinha mais glória do que qualquer título poderia conter. Não se aposentou de verdade. Permaneceu no parlamento até os anos 1960, como pai da casa, o membro mais antigo da Câmara dos Comuns, uma relíquia viva de um século que ajudara a definir. Suas intervenções eram raras, mas quando falava, ainda havia peso em suas palavras. Privadamente não poupava críticas. A crise de Suez em 1956, quando Eden, seu herdeiro político, liderou uma invasão desastrosa do Egito ao lado de França e Israel, foi um golpe duro. Churchill viu com desdém a retirada humilhante sob pressão americana e soviética. Nunca teríamos recuado assim nos meus tempos, murmurava. O império que ele ajudara a sustentar desmoronava, e cada independência concedida, da África à Ásia, era para ele, mais um prego no caixão da Grã-Bretanha que conhecera. Nos anos finais dividiu o tempo entre Chartwell, a Riviera Francesa e os Estados Unidos, pintando, escrevendo e observando o mundo mudar sem ele. A saúde piorava. Em 1962, uma queda em Monte Carlo fraturou seu quadril. A morte se aproximava e o mundo parecia saber. Em 1963, Kennedy, o jovem presidente que encarnava a nova era, declarou cidadão honorário dos Estados Unidos, um gesto simbólico para um homem que já pertencia à história. No ano seguinte, o parlamento britânico aprovou uma moção sem precedentes, agradecendo-lhe pelos serviços prestados. Churchill, então com 89 anos, não se candidatou à reeleição. Havia ocupado uma cadeira em Westminster por 64 anos, com apenas uma breve interrupção nos anos 1920. Em 10 de janeiro de 1965, um novo derrame o atingiu. 2 dias depois, 2 semanas depois, em 24 de janeiro, aos 90 anos, o mundo prestou sua última homenagem a um gigante da história. Em reconhecimento a uma carreira que abrangeu guerras, crises e transformações globais, Churchill foi agraciado com um funeral de Estado e honra reservada. Desde 1898, apenas a membros da realeza ou a figuras excepcionais como o ex-primeiro-ministro William Gladstone. Seu caixão permaneceu em Westminster por 3 dias, onde milhares desfilavam em silêncio para prestar suas derradeiras reverências. A cerimônia em si, realizada na majestosa Catedral de São Paulo, foi um evento sem precedentes. Pela primeira vez, a Rainha Elizabeth II, que reinava há pouco mais de uma década, compareceu pessoalmente ao funeral de um primeiro-ministro, quebrando o protocolo para homenagear o homem que havia guiado a nação em sua hora mais sombria.
Após os discursos e as orações, o corpo de Churchill foi transportado em uma embarcação pelo Tâmisa, num cortejo solene que evocava as grandes tradições navais britânicas. Seu destino final foi Oxford City, onde foi sepultado junto ao solar ancestral de sua família, o Palácio de Blenheim, berço dos Churchill e símbolo de uma linhagem que, mais uma vez, havia moldado o destino de uma era. Meses depois, uma pedra memorial foi colocada perto do túmulo do soldado desconhecido em Westminster, marcando não apenas sua morte, mas também uma coincidência histórica. O falecimento ocorreu no aniversário da Batalha da Grã-Bretanha, quando, 25 anos antes, suas palavras haviam inflamado a resistência contra a tirania nazista. Winston Churchill não foi apenas uma das figuras políticas mais proeminentes do século XX, ele foi, em muitos aspectos, sua própria encarnação. Seu nome permanece indissociável da liderança britânica nos dias mais escuros da Segunda Guerra Mundial, quando o Reino Unido, sozinho entre as grandes potências, ousou desafiar o avanço implacável de Hitler. Mas reduzir sua vida a esse capítulo, por mais heróico que seja, seria subestimar um homem cuja trajetória foi tão vasta quanto contraditória. Ainda jovem, testemunhou os estertores do Império Britânico no Sudão e lutou na África do Sul durante a Segunda Guerra dos Boeres. De volta a Londres nos primeiros anos do século, mergulhou nos debates mais acalorados de sua época, do sufrágio feminino às tensões na Irlanda e na Índia, passando pelas polêmicas sobre livre comércio e o futuro do Império. Durante a Primeira Guerra Mundial, como primeiro lorde do Almirantado, arquitetou a desastrosa campanha de Galípoli, um fracasso estratégico que mancharia sua reputação por décadas, mas que também revelava sua audácia e disposição para assumir riscos. Poucos lembram, no entanto, que o mesmo Churchill que comandou a Marinha Real também geriu, anos depois, a economia britânica como chanceler do Tesouro, ou que sua pena, tão afiada quanto sua oratória, rendeu-lhe o Prêmio Nobel de Literatura em 1953 por obras históricas que redefiniram a narrativa de seu tempo. E enquanto muitos o associam aos discursos inflamados de 1940, poucos conhecem seu apelo por reconciliação com a Alemanha após a Primeira Guerra ou sua visão precoce e ignorada do perigo que Hitler representava nos anos 1930. Mas é impossível falar de Churchill sem confrontar as sombras de seu legado. Imperialista convicto, suas posições sobre a Irlanda, a Índia e o uso de força militar em conflitos coloniais hoje são anacrônicas, quando não moralmente questionáveis. Acusações de negligência durante a fome em Bengala, em 1943, ou de uma suposta predisposição para a guerra como meio de afirmação política ainda alimentam debates acalorados. Seus críticos argumentam que, em nome do Império, ele cometeu erros que custaram vidas e prolongaram sofrimentos. Seus defensores, que suas falhas devem ser medidas contra o pano de fundo de uma época em que a própria noção de direitos humanos ainda estava em formação. O que não se pode negar, no entanto, é que Churchill foi um visionário em momentos cruciais. Seu apoio tardio, mas decisivo, ao sufrágio feminino, sua oposição à partição da Irlanda, sua compreensão precoce da ameaça soviética em 1945, todas essas posições revelam um homem cuja mente, embora enraizada no passado imperial, era capaz de antever o futuro. E foi justamente essa combinação de obstinação e clarividência que, em 1940, evitou que a Europa caísse sob a bota nazista. Sem sua liderança, sem sua recusa em negociar com Hitler, o mapa do continente pós-guerra teria sido radicalmente diferente. A União Soviética, vitoriosa sobre a Alemanha, teria estendido seu domínio sobre toda a Europa Ocidental, e o curso da Guerra Fria, se é que ela teria existido, seria impensável. Nesse sentido, Churchill não apenas salvou a Grã-Bretanha, ele salvou a ideia mesma de liberdade no Ocidente. Seus erros foram muitos, suas contradições profundas. Mas quando a história o julgar, será impossível ignorar que, sem ele, o século XX poderia ter sido uma era de trevas ainda mais longas. Compará-lo a seu ancestral, o Duque de Marlborough, não é exagero. Assim como o general que deteve Luís XIV no século XVIII, Winston Churchill alterou o destino da Europa, e por extensão, do mundo. Seus detratores podem listar suas falhas, seus admiradores, seus triunfos. Mas uma coisa é inegável. O mundo que herdamos é, em grande parte, aquele que ele ajudou a preservar. E você? Como avalia o legado de Churchill? Foi ele o maior primeiro-ministro britânico, um líder cuja grandeza ofusca suas sombras, ou suas contradições o desqualificam para tal título? A história, como ele mesmo disse, será gentil conosco, pois ele próprio a escreveu. Mas a última palavra, talvez, seja sua.